Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 19 horas no Bar Dallos Comida e Arte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz política, cultura, economia ou empreendedorismo e também cultura, como é o caso da entrevistada de hoje, entrevistada muito especial. Eu vou conversar aqui com Carlota Nogueira, empreendedora criativa e produtora cultural, outras cositas más também, DJ, colunista. Vamos recebê-la aqui. Carlota, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Eu fico muito feliz, honrada com o convite, né? Estava comentando isso, que chegou minha hora. Chegou a sua hora. Da gente conversar um pouco, para também explicar para as pessoas um pouco de cada coisa que eu faço, né? De que é muita coisa. Coisas, muita coisa. Muita coisa. Vamos brindar? Vamos. Vamos brindar a você, ao Conversa de Botequim. Vou fazer aqueles velhos lembretes. Beber, né? Que depois de brindar. O programa é 100% interativo. Nós estamos no Bar Dallos Comida e Arte, no Centro de Natal. Agradecer a Lula Belmont aqui, num bar em movimento, em funcionamento. Agradecer a todo mundo que está aqui. Quem quiser pode fazer perguntas para a Carlota, passa para a produção que faz aqui. E quem estiver assistindo pelo Facebook Cefas Carvalho, faz um comentário lá que a produção traz para cá. 100% interativo é assim. E já tem perguntas, já tem comentário ali, pelo que eu sei. Agradecer aqui a nossa equipe, José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas, nossa assistente de produção e mídias sociais, e novamente Lula Belmont, nosso hostess e o responsável pelo Bar Dallos. Carlota, tem um monte de perguntas diante das suas muitas funções, mas uma tradição do programa é sempre perguntar como uma pessoa chegou naquilo que ela é hoje. No seu caso, muita coisa. Principalmente produtora cultural, empreendedora criativa. Você vai falar sobre o Estúdio Carlota, sim, sobre a Mostra Frida Kahlo, um monte de coisa. Mas ninguém é criança dizendo, eu quero fazer uma Mostra Frida Kahlo. Não, todo mundo é criança querendo ser astronauta, médica. Como é que foi sua infância? O que é que você queria ser quando criança? Como é que foi sua infância, Carlota? A minha infância foi uma infância muito feliz, né? Eu nasci aqui em Natal, de uma família inteira de Mossoró. E tinha esse contato em ir para Mossoró nas férias. Você ficava em Mossoró, Natal? Ficava em Mossoró, Natal sempre. Mas quando criança, eu sempre fui uma pessoa que gostava de agregar, de juntar gente. Do meu tempo, quando a gente assinava revistas, vinha aqueles encartes dentro que você preenchia para novos assinantes. E eu adorava inventar nome de pessoas e catalogar, criar endereços, personagens na minha cabeça, para poder imaginar que tinha uma loja, que tinha um movimento, uma clínica, onde eu tinha esse catálogo de pessoas, né? E aí, tempos depois, a vida me leva para trabalhar, né, diretamente com RH. E aí tudo foi caminhando para esse lado, né? Eu venho de uma mãe que é professora de corte e costura, um pai que é contador, e a minha família, eu tenho só uma irmã que é médica e uma outra que é dentista. Então eu nunca pensei nem cogitei ir para esse lugar, porque sempre quis trabalhar envolvida com pessoas. Com pessoas. Né? Então a vida me levou para o caminho de RH, de ser assistente financeira, assistente administrativo. Até que em 2005 eu passo na primeira turma específica de recursos humanos aqui em Natal, na UNP. E virei oficialmente gestora de pessoas. Né? Logo em seguida eu fiz um MBA em gestão humana. E eu acho que esse movimento, ele já estava escrito no meu caminhar desde a infância. Você era uma criança sociável? Você era aquela criança que ia comprar picolé e batia papo com... Muito, de conversar com todo mundo, de chamar as pessoas isso para serem meus amigos. Isso ainda em Mossoró ou aqui em Natal? Aqui em Natal e em Mossoró também, porque eu tinha os meus amigos lá, né? Sim. E aí também a minha base lá de Mossoró, a minha avó era enfermeira, mas a minha avó era aquela pessoa que, se ela queria reformar a cozinha, ela fazia uns bolos e ia vender na festa de Santa Luzia. Então, o meu primeiro contato com o empreendedorismo raiz foi com minha avó. Os bolos de sua avó. E vender bolo. Aí o bolo não saía, ela inventava, fazia umas bonecas e vendia boneca na feira, né? Ela morava ali na Rua da Cobal, em Mossoró. Nossa, que bacana. Né? Então, assim, todo esse movimento eu vivi. E quando eu entrei para fazer gestão de pessoas, que voltei, já trabalhava em empresas grandes, construtoras, empresas de moda, eu fui entendendo que era aquilo que eu gostava, de lidar com gente, de capacitar pessoas, de juntar essas pessoas com seus
maiores potenciais para fazer isso nas empresas. Mas, em contrapartida, depois, quando a gente começa a estudar e entender, né, tudo que eu trabalhava era orgânico, quando eu entrei na universidade, eu já tinha 20 anos de RH prático. E aí eu comecei a entender que não era aquela gestão que eu queria, porque ali eu era uma máquina, eu era uma pessoa que sentava para fazer folha de pagamento. E eu não via contato direto com as pessoas. Você termina fazendo uma gestão que outras pessoas querem, não é o que você idealiza, né? E aí, nesse caminho todo, foi que depois disso eu fui caminhando para esse tempo de empreendedorismo, fui começar a entender, estudar sobre isso. Essa virada profissional na minha vida foi muito importante, assim, porque eu tive uma chefe, né, que era a pessoa que era minha chefe do meu último emprego. Ela viajou e quando ela viajou, ela viu um negócio que era já uma loja colaborativa em Portugal, e ela viu que Amsterdã já tinha, e quando ela chegou, ela disse: eu acho que tem um negócio novo, você deveria estudar, eu acho que você tem todo o seu caminho, devia fazer isso, que aqui em Natal não tem, e ela me deu esse start, né? E aí foi quando depois eu comecei na história da marca de camisetas, que foi o grande start, onde tudo começou e onde eu deixei a parte de gestão burocrática para viver efetivamente a gestão humana. Eu tenho curiosidade de saber como começou, mas deixa eu voltar da sua infância para a sua adolescência. Como é que foi sua adolescência, Carlota? Minha adolescência foi uma adolescência... Para mim foi fácil, era muito bom ser adolescente nos anos 80. Tudo que eu aprendi de música, de cultura, de arte, estava ali naqueles anos 80. Qual bairro? Candelária sempre. Candelária sempre? Candelária até hoje? Sempre. Quando eu nasci no bairro Vermelho, que era ali na Régua Tinoco. Meu vizinho era Giliardi. Você era vizinho de Giliardi? Eu era vizinho de Giliardi. Eu adoro quando o programa tem revelações. Vizinho de Giliardi. Giliardi era muito amigo do meu pai. Meu pai, nessa época, ele trabalhava na Souza Cruz, então ele era vendedor de cigarros, né? Viajava muito. E aí Giliardi jogava um futebolzinho ali com meu tio, a gente tudo criança. Que bacana. Então, antes do sucesso, Giliardi era o nosso vizinho. Nossa, chamavam ele pra cantar e tocar lá na sua casa? Não, ele ainda nem era músico ainda, assim. Nossa. E aí, assim, tempos depois, foi na época que foram crescendo os conjuntos habitacionais em Natal. E aí o meu avô deu essa casa para minha mãe, em Candelária. Que na época era bem pequenininha. Era bem pequena, eu moro logo no começo, ali perto do ginásio do Dede. Então ali era realmente um conjunto habitacional, né? Que você tinha os dois maiores, era Candelária e Ponta Negra. Mas Ponta Negra era uma viagem. Era longe. Em 1970 você não chegava em Ponta Negra. Natal acabava no Hotel Tirol, exatamente. né? Então a gente ficou morando em Candelária, e eu moro em Candelária até hoje. Hoje tem 47 anos de Candelária. Nossa. E dentro disso tem todo o funcionamento do bairro, né? Meu pai foi um dos fundadores da igreja, junto com o Padre Vilela. Nossa. Então tem um movimento em Candelária muito intenso, assim, de raiz mesmo. Eu não consigo sair dali, porque é meu bairro de criação. Apesar de hoje, assim, tá sendo muito triste ver as pessoas não morando mais no bairro, não frequentando mais o bairro, porque o bairro virou um bairro de pessoas idosas. As pessoas foram morar em condomínios e um domingo desse eu saio para comprar pão, é como se o bairro tivesse deserto. É mesmo? Assim, então é muito triste, porque é um bairro tão bonito, né? E virou um lugar mais de comércio, mas a gente não consegue fazer muitos movimentos. Tem um leque de barzinhos, né? Em alguns tem trechos. Uns bares que são mais comuns, e agora que está tendo um pouco desse resgate do bairro com a ocupação da Praça Nova, né, que foi feita. O vereador Técio Tinoco tem um movimento de feiras agora lá, então tem conseguido de novo resgatar a história de você frequentar o bairro, né? E aí ocupar as calçadas, né? Que a história da Feira na Calçada também começou desde a ideia de Mossoró. Aí é outra história também para contar. Vamos falar sobre isso. Aí sobre a sua adolescência, então, você continuou comunicativa? Você era uma adolescente comunicativa? Sempre. Muito comunicativa, de muitos amigos, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos de infância até hoje. Pessoas do meu tempo de escola, o meu círculo social, ele é muito amplo, assim. E eu gosto de manter isso, assim, de várias pessoas de vários lugares, né? Eu estudei no Sagrada Família, então era um colégio que era meio periférico por ser no Alecrim, e aí muitos amigos das quintas,
das Rocas, que era um colégio, a gente dizia estadual particular, porque era o que era mais barato, Sim. né? Não era um colégio de elite, mas muito bons amigos que ainda permanecem até hoje. O vereador Hermes Câmara, meu amigo de sala de aula, de escola. Depois fomos amigos, assim, ficamos mais próximos, que eu resolvi fazer judô depois com 40 anos. Que bacana. E a gente continuou sendo amigo, né? E temos um grupo imenso do Sagrada que se encontra até hoje para conversar, para vir prestigiar as coisas que estão acontecendo. Amanhã já tem o lançamento do livro de Eli, meu amigo, que também era do Sagrada. Então, assim, sempre a gente está ficando perto para não perder esse vínculo, né, da nossa adolescência, porque eu acho que hoje resgatar isso é tão importante, né? A gente tem tido tanta dificuldade em fazer laços, criar esses laços e eu consegui. Que bom. Assim, eu fico muito feliz de conseguir isso. É um bom tema. Já tem aqui pergunta e comentário, mas deixa eu fazer... Obrigado, Agrio. Mas deixa eu fazer outra. E vida profissional, Carlota? A sua adolescência foi boa, comunicativa, mas tem aquele momento que, opa, tenho que ganhar dinheiro, começa a vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Porque, assim, você sabe como é a inserção da família, né? Minha família é muito pequena, assim, minha bisavó só teve a minha avó só teve a minha mãe só teve nós três. Então, a gente tinha que ter um núcleo fortalecido. Meu pai já veio ser contador já depois de muitos anos trabalhando no comércio. E tinha uma médica e uma dentista, obrigatoriamente eu tinha que ser advogada. Começava daí. E aí, eu nunca fui muito boa para estudar, né? Sempre fui danada. E fazia 1000 vestibulares e não passava. Até o dia que meu pai disse assim, eu vou ficar pagando cursinho pra você até quando? Pra você não passar em nada. Aí eu disse, até hoje, vou arrumar um emprego. E arrumei meu primeiro emprego de telefonista numa empresa que vendia computadores, desktop aqui em Natal. E em pouco tempo já fui ser gerente da loja. Nossa. E aí já comecei a ir pra fábrica dessa empresa em Recife, e aí depois essa empresa começou a vender na Miranda, foi no boom da Miranda Computação. Então eu fiquei aprendendo a me virar sozinha desde os 18 anos. E até hoje eu não consigo parar, né? Eu acho que hoje já trabalho até demais, embora nem muito pela questão financeira, porque eu nunca fui uma pessoa que teve muitos desejos de ganhar muito dinheiro, mas eu sempre gostei de estar em movimento. Então, estar parado para mim é agoniante. Sim. Então eu preciso estar fazendo muitas coisas para me sentir produtiva, viva. É isso que eu gosto de fazer. E agora está muito mais, né? Porque agora realmente virou o que eu faço. Acho que o meu legado vai ser esse, de fazer muitas coisas, de muitos trabalhos, de estar em muitas frentes. Mas isso começou lá, com 18 anos. Nossa. Vamos falar só, antes de eu ler as perguntas aqui, vamos falar do Estúdio Carlota. Como é que começou isso? Bom, o Estúdio Carlota, primeiro a gente tem que voltar lá para o início de tudo, Sim, né? Eu trabalhava numa empresa de moda, que aí dentro dessa empresa eu aprendi a trabalhar com moda e ver como era que funcionava. E resolvi criar uma marca de camisetas, porque li um livro, que é o Empreendedorismo para Subversivos, de Facundo Guerra, aonde ele hoje é o rei da noite em São Paulo, de bares, mas ele como engenheiro, começou sendo auxiliar de produção de moda de uma amiga. E no livro tem uma parte que diz assim, camisetas são peças atemporais. Com camiseta você consegue se identificar em qualquer lugar, porque a camiseta ela expressa uma identidade de quem está vestindo, né? Você não vai vestir uma camiseta de um time que não é o seu. Não. E aí, assim, isso aí na minha cabeça, como eu já queria produzir alguma coisa, eu sempre gostei de trabalhos manuais, não tinha grana, fazia bijuteria, eu resolvi criar essa marca, conversando com a designer que tinha lá nessa empresa que eu trabalhava. E uma das minhas amigas, que era costureira nessa fábrica, disse assim, olha, tem uma feira lá em Petrópolis, que eu acho que você deveria pegar essas coisas das suas camisetas e ir para essa feira, botar uma banca, né? É sexta, sábado e domingo, e era a Feira de Artes e Antiguidades de Petrópolis, sim, na Praça das Flores. E eu aluguei uma banca e fiz uma produção, não tinha dinheiro, pedi pro meu pai, assim, R$500 emprestado para pagar em 10 vezes, para fazer 50 camisetas, que a marca era Carlota Nogueira. Porque quando eu fui botar no Instagram
para ser Carla Nogueira, já tinha milhões. Só que aí ficava Carla Nogueira, 1, 2, 3, 4. Eu disse, não, eu não quero ser número. Aí Carlota era como a minha avó me chamava. Tá. E aí, resultado, virou uma loja de camisetas nas feiras. E logo depois, isso em 2005, eu fiquei fazendo todas as feiras de arte de Natal. E fiquei sendo a menina das camisetas. Isso. E aí, nesse período de feiras, eu consegui conhecer muitas pessoas, muitos artistas, entender que realmente aquilo ali tinha uma identidade. Nessa época não existia loja virtual, a gente só tinha o Facebook para vender, o WhatsApp. O Instagram não era um lugar que a gente fazia coisas. Mas eu fiquei sendo conhecida por dar uma camisa para um artista, para a pessoa me divulgar, e aí fazia essas permutas. A bolsa, né? das camisetas. Inclusive, no meu começo, eu vendia camiseta aqui na porta do Bardalos, né? Para poder... tinha o apoio dos meninos do Insurgências Poéticas. Toda quarta-feira, que tem um sarau aqui, eu botava minha banca aqui na porta, Lula permitindo. Então, esse lugar faz parte da minha história. E aí, eu fiquei fazendo isso muito tempo, né? Só que aí foi crescendo de uma forma tão rápida que eu comecei a já ir para outras feiras em Recife. Eu era chamada para ir por criar estampas divertidas, por conseguir fazer frases, coisas que ninguém fazia, ter essa brincadeira de colagem digital no que eu fazia, que comecei a ser chamada para ir para outras cidades. E aí, numa dessas, essa minha chefe me chama e disse que tinha visto esse modelo de negócio e que ia me demitir, porque sabia que eu não estava mais feliz dentro do escritório e eu precisava voar. E assim, eu tive um anjo, né, na minha vida. E ela me demitiu com todos os meus direitos. Ela disse assim, agora você tem 1 ano para abrir uma loja. Nossa. Porque eu trabalhava de manhã e de tarde numa empresa e passava a madrugada inteira criando estampa. Tudo fazia só. 3 expedientes, para ir né? para produção, para embalar, para entregar, para vender, para fazer toda a mídia, né? A mídia visual do Instagram, era tudo eu que fazia para poder vender. E aí criando coleções para carnaval, para coleções específicas de artistas, tudo. E aí o Estúdio Carlota abre, né? Resolvi não ser uma loja, ser um estúdio de criação, na verdade. Sim. E o Estúdio Carlota nasce em abril de 2017, né? No modelo de loja colaborativa, completamente feito sem estudo, sem planejamento, mas assim, tudo fluindo muito bem. Eu entendi que era importante eu chamar outros artistas para somar, porque um cliente meu, ele não poderia viver de comprar camiseta, ele tinha que comprar outras coisas. E aí eu fui fazendo essa interseção para depois, lá na frente, entender que aquilo ali já era um movimento coletivo. Isso. Né? Até que um dia eu vou para uma dessas feiras em Recife, e quando eu cheguei em Recife, fui numa loja colaborativa conhecer, para perguntar como era o movimento, como era que fazia, para ver se eu estava fazendo certo. E o menino que abriu a porta me reconheceu. Disse, eita, Carlota, menina da internet. Já era menina da internet. Já era menina da internet, porque eu já aparecia muito, vendendo, né, tudo. Então, muitas pessoas vestiam as minhas ideias, né? E aí, com o tempo, a loja, o estúdio foi ficando um lugar conhecido e foi também virando um palco de cultura. Então, tinha o programa de Paulinho Martim, que era na sua estante, era gravado dentro do estúdio. Sim. Então, o estúdio já era um lugar pequeno, mas que já abraçava muitas coisas, né? Aí virou um espaço que eu nomeei como coletivo afetivo, porque tudo que acontecia dentro do estúdio, todos os negócios eram fechados pela confiança. As pessoas nem sabiam quem eu era, mas queriam que as suas coisas, suas peças, suas roupas viessem vender em Natal para eu abrir essa porta para eles, né? Então virou o primeiro coletivo afetivo da cidade. E dentro desse período, né, a gente fazia muitas atividades dentro, lives, era conversa com os artistas. Lá na loja já passou Caia Conque, Plutão já foi Planeta. Eu lembro disso. Era muita coisa, assim. Zeca Xangá ia tocar lá, era apertadinho, mas a gente inventava uma live só para ele aparecer vestindo uma camiseta. E são, assim, parceiros muito, muito queridos, né? E essa vivência de feira
me deu muito essa troca afetiva, né? É tanto que a Mostra Frida Kahlo que veio acontecer Isso, depois... era a próxima pergunta. Ela começou de uma pesquisa minha nas feiras e hoje já tem uma proporção imensa, assim, a Mostra Frida já virou tese de vários projetos no Brasil inteiro, né? Objeto de estudo, de Frida enquanto persona, não só pelo que é que ela representa. Hoje já consigo levar esse projeto para as escolas, então tudo começou ali, na minha base das feiras, né? E aí o Estúdio Carlota funcionou até setembro de 2023, consegui ainda assim resistir à pandemia, sendo um coletivo. Dentro do estúdio passaram mais de 400 marcas, muitas marcas que hoje são independentes na cidade, começaram pelo espaço que a gente ia se firmando. Você vendia o produto lá na loja, eu lhe ajudava a vender, e a gente se ajudava, né? Enquanto marca. Agora, era colaborativo, né? Mesmo. Tudo feito por mim, das ideias, da concepção dos projetos, de toda a arte visual dos projetos. Às vezes eu pensava como é que eu dava conta, mas eu já não conseguia não fazer aquilo, porque cada vez que eu ia chegando nos lugares, mais gente queria entrar. Então funcionou até setembro, porque eu, esse ano queria dar uma virada já em outros projetos que estavam na gaveta e eu não ia conseguir dar conta e não conseguia, até hoje, nunca consegui ninguém para tomar a frente do negócio, porque eu tenho muito isso, as pessoas queriam falar comigo, era comprar comigo. E aí, todas as vezes que eu tentava botar alguém para ficar no meu lugar e eu fazer outras coisas, o negócio desandava. Eu quero falar com Carlota, quero comprar dela. Carlota está... Não, ela foi no banco, então quando ela voltar eu volto. E aí eu não consegui, eu tive que fechar, mas temporariamente, né? Até porque eu quero voltar, mas com outro formato. Eu tenho viajado para olhar isso, né? De repente voltar de uma forma melhor, como uma galeria, com mais visibilidade para os artistas. Então são projetos futuros, né? O retorno. Ele tá só estacionei para dar um tempo. Para escrever outras coisas, mas o Estúdio Carlota é isso. Era esse lugar de economia criativa, de economia colaborativa e de arte, um celeiro, né? Assim, abrir portas para ilustradores, pessoas que nunca imaginaram ter suas ideias virando produto, aquilo ali existia. Que bacana. Tem um monte de pergunta, mas tem aqui comentário. Vamos lá. Clésia Maria Gomes, que está aqui. Valeu, Clésia. É um prazer estar aqui e poder participar desse momento lindo. Carlota, eu sou sua fã. Aí, valeu, Clésia. Obrigada. Clésia sempre presente aqui. Verinha Machado, produtora cultural, boa noite. Boa noite, Verinha. Valeu. Tiago Medeiros, acho que você conhece, né? Ai, meu Deus. Tenho a leve impressão que você conhece. Tiago Medeiros, ele tá em Recife ou Fortaleza? Não, ele chegou hoje. Ah, chegou hoje? Chegou hoje. Eu só vi as fotos dele. Muito lindo o projeto. Isso. É uma pessoa que eu amo muito. Valeu. Já foi entrevistado aqui. Valeu. Quero muito sempre estar fazendo coisas com ele. É muita inspiração. Tiago Medeiros, pelo Instagram do Conversa de Botequim, diz: Fidel Castro vai perder com a ablação. Eu amo. Olha aí. Quer dizer que você fala mais que Fidel Castro? Eu sou geminiana, né? Ai, é por isso de muitas coisas, muitas palavras. Sou uma mulher de muitas palavras. Então vamos para as palavras. Vamos falar especificamente sobre a Mostra Frida Kahlo. O que é que ela significou para você? O que é que você vê com a sua análise da Mostra Frida Kahlo? As pessoas sabem quem foi Frida Kahlo, porque Frida Kahlo, ao mesmo tempo que teve um papel como artista plástica, como pioneiro do feminismo, também virou ícone pop, né? Virou as duas coisas. Sim. Como, aliás, Che Guevara. Aí fala sobre tudo isso. Bom, a Mostra Frida Kahlo começou nessa pesquisa que eu fiz, comecei a fazer nas feiras, porque percebia que todas as bancas que tinham algum produto referente a Frida, ele era o primeiro que vendia. E as pessoas compram produto de Frida sem nem saber da história dela. Isso. Mas compra porque ela representa uma mulher forte, uma mulher empoderada. E aí eu comecei a perceber que isso, dentro do universo de Frida, apesar da história e além da história, a gente conseguia construir muitas narrativas dentro do universo de Frida. A gente poderia trabalhar todo o legado dela enquanto pintora, todo o legado dela enquanto mulher feminista, todo o legado de ser uma mulher à frente do tempo, né? De já ser uma não binária, né? Sim. Porque gostava de
fluida, gostava de Sim, se relacionar com homens, mulheres, a forma de se vestir, né? Tem aquela foto icônica da família que tá todo mundo de vestido, só ela de terno. Vestido de terno, masculino. Então, assim, ela já era uma transgressora naquela época dela. E nisso, no primeiro ano do estúdio, que foi em 2017, no mês de julho, eu resolvi convidar amigos que trabalhavam em feiras para fazer essa mostra. Um mês vendendo produtos de Frida, cada um tendo a sua identidade. Então eu convidava o artista e ele, se ele fizesse papel, ele ia fazer papel inspirado na obra de Frida. Na obra de Frida. Que aí podia ser pássaros, flores, cores, com a imagem dela, tudo isso. E isso, em 2017, foi um boom. Eu consegui atingir muita gente na mídia para que as pessoas conhecessem. E cada vez que via lá no estúdio, o estúdio era todo arrumado, com fita. Quando você entrava, era música mexicana, tocando. Só que assim, tudo que eu fiz, Cefas, assim, sempre foi tudo muito orgânico. Nunca é muito pensado. A gente vai entendendo o porquê das coisas no caminhar delas, né? Pelo menos eu funciono assim, dessa forma. E aí eu fui entendendo o quanto aquilo era representativo para a cidade, para os artistas, para as mulheres. Era o maior momento de vendas do estúdio, era no mês de julho. Então era 30 dias falando sobre isso, mas de forma aleatória, né? De forma aleatória. Eu não conseguia ainda pensar no formato daquilo enquanto um grande projeto. Era só uma feira de produtos. Sim. E aí, ao final, tinha o sarau, né? Tiago, Marina, liam as páginas do diário. Sivone também participava nessa época. Felipe Nunes cantava músicas. O Insurgências, né? O Insurgências todos. Então, a gente fazia um dia festivo para falar sobre Frida e o amor passional e incondicional dela e a arte. E os outros dias era venda de produtos mesmo. Só que isso acontece há 8 anos. Né? E a cada ano o projeto de Frida ele vai evoluindo. E aí depois ele passou por uma fase que eu comecei a nomear temas para que os artistas se norteassem. Então teve um tema que era sobre, logo após a pandemia, que tinha os dados, né, alarmantes da violência contra a mulher, do aumento do número de feminicídios. E aí a obra base era Los Pequeninos Cortes. Isso. Que Frida, em 57, já tinha aquele quadro que é a mulher toda ensanguentada na cama. Que aconteceu real no México. Exatamente. E ela já falava sobre essa violência contra as mulheres. Então, isso era um norte para a gente ter essa pauta, para ir para a imprensa, para falar e nortear os artistas, né? Então, teve um ano que a gente foi estudar sobre a religiosidade do povo mexicano. Então, era na pandemia que eu fiz essa feira virtual, né? Sim. Passei 15 dias vendendo online os produtos. Eu lembro disso. Que até foi a gente fez uma entrevista, né? Que eu saí no seu livro. Exatamente. No Artista que era Potiguar. A esperança, o amor e a fé que nos une. A gente falava da Virgem de Guadalupe, que é a santa da esperança. E a esperança era voltar. Então tudo isso, depois é que eu fui entendendo o porquê das coisas. A gente vai fazendo, mas com os temas, tudo era muito parecido e dentro da vivência do que a gente vive hoje no Brasil. Então, Frida, para mim, ela é uma pessoa que é próxima a mim. Eu consigo me identificar perfeitamente em muitas falas e muitas formas dela apresentar as coisas, né? Até que foi virando objeto de estudo, Frida já me levou a lugares muito emocionantes, assim. Já vi uma turma de marketing, elas falando da mostra, todas as meninas vestidas de Frida apresentando o trabalho, assim, é muito emocionante. E agora, nesse período, há 2 anos, eu venho trabalhando esse projeto nas escolas. Então, eu tenho uma professora muito maravilhosa, a Osana, que faz escolas, ela é a professora de espanhol. Aí, tanto escolas na Zona Norte, como esse ano foi numa auxiliadora, ela consegue, dentro do mês de julho, colocar os alunos de espanhol para estudar Frida. Nossa. O professor de arte incentiva os alunos a pintarem uma obra que eles se identificam. Nossa. E aí a gente consegue trabalhar a cultura num todo e a proximidade de Frida enquanto mulher potiguar, mulher brasileira, né?
E aí é muito bonito, chega nas escolas, os adolescentes, né? Cada um fica lá para se apresentar, leva o quadro. E cada um que vai apresentar a história me conta coisas que eu nem percebia, né? Tipo, esse ano, numa das escolas, o menino pintou aquela obra que era o Coco que Chora, né? Coconuts, alguma coisa. E aí eu nunca tinha prestado atenção que aquele quadro tem um coco e no coco sai uma lágrima. Eu já li a obra de Frida de frente para trás, eu nunca tinha olhado para esse lado. E aí a menina foi me apresentar e disse, olha, eu gostei dessa obra, pintei, porque eu imagino que os seres humanos, eles são como cocos. Eles são brutos por fora, mas ele é sensível por dentro, por isso que ele chora. E assim, eu fico assim, né? Eu saio numa descarga, assim, meu Deus, olha onde foi que eu cheguei, botando esse povo para pensar, né? E aí, esse ano não saiu por conta da minha produção do Manifesta, mas o próximo ano já está inscrito e dessa vez a gente vai falar sobre o empoderamento feminino das mulheres de periferia, do empreendedorismo na periferia, com a educação empreendedora, né? Falar sobre esse aspecto de que as mulheres que têm pequenos negócios, elas não conseguem ser visíveis, né? A gente só consegue ver o que está aqui mais próximo da gente. Então, leva a Frida para outros lugares, outros clubes de mãe, a gente pensar nisso de forma mais didática também. E no final uma feira sempre, porque é um produto, vende, né? Sim, claro. Teve um ano que a gente fez ali tinha um restaurante que era Casita de Frida, na Prudente de Moraes. No posto. Sim. Aí foi o primeiro ano que eu fiz a mostra fora do estúdio, né? A gente fechou o estacionamento do posto inteiro para o restaurante mexicano participar. E eu lembro que tinha uma menina que pegou um livro, que tem um livro ilustrado de Frida, que tem umas receitas, que eram as receitas que ela gostava. Isso. A menina fez todos os pães, biscoitos, todo o livro e vendia com a receitinha amarrada lá. E isso, assim, era uma feira de 3 dias. No primeiro dia a menina não tinha produção mais de nada. Vendeu tudo, Vendeu né? tudo. Todo mundo, assim, é um produto que todo mundo consome e todo ano se renova. A gente consegue todo ano tirar muitas ideias, a gente consegue ver Frida de uma nova forma, né? Ela consegue conversar com o nosso contexto do dia a dia, com o nosso contexto social. E eu tenho muito orgulho desse projeto, espero que ele continue, que ele siga, né? Pensar em outros lugares para levar esse projeto, que é um projeto muito bonito. E tentar cada vez mais aproximar Frida de ser essa pintora mexicana com a mulher potiguar, com a mulher forte do Nordeste, né? Pensar nessa junção aí. Perfeito. Tem muita coisa boa para fazer ainda. Vamos sim, perfeito. Eu tinha um monte de perguntas sobre outros aspectos, mas, Carlota, deixa eu fazer um recorte agora. Porque é o seguinte, eu sou fã de Frida, também já li biografia de Frida, amo o filme de Frida. E vindo um insight agora, lendo as cartas de Frida, tanto a devoção dela a Diogo Rivera, como Sim. o empoderamento dela. Eles tinham um relacionamento aberto, inclusive, uma coisa complexa. Me faz uma analogia também, que eu, como acompanho você há muito tempo, eu já vi textos seus sobre empoderamento, sobre a questão feminina. Eu lhe pergunto, como é que você se vê como mulher, como é que você vê a questão da mulher hoje em relação ao tempo de Frida? Mudou muita coisa? É parecido ainda? Como é que você analisa isso, a questão feminina, diante das pressões, diante de toda a cobrança social? Qual é a sua análise sobre isso, Carlota? Eu acho assim que do tempo de Frida para cá não mudou muita coisa. A gente conseguiu alcançar muitos espaços que antes não tinha, mas com relação aos padrões, né, do que a gente vive, com relação ao movimento, o machismo, essa estrutura patriarcal que a gente vive, a gente ainda está naquele tempo lá. Não mudou nada. Do que ela falava da violência em 1957, a gente hoje consegue ainda ter números piores do que isso, né? E para mim, na minha vivência, nas coisas que eu escrevo, com tudo que eu vivi, na verdade, eu escrevo as coisas que me incomodam, né? O que me perpassa. Sim. Então, eu falo muito sobre, sempre no Twitter, nos lugares, sobre essa dificuldade da gente ser uma mulher e a gente ser uma mulher forte,
ser uma mulher livre, como eu sou, né? Ser uma mulher gorda, também tem isso, tem toda essa problemática com relação... É a questão da cobrança estética. A cobrança estética, né? E isso tem uma forma de opressão em cima da gente, né? Porque você fica meio que presa nisso. E aí, se você não consegue entender essa sua verdade, aí você pira. Pira porque tem muitas questões, são muitas opressões, né? Tem o medo também, porque as pessoas elas começam a olhar para você como uma pessoa estranha, porque você está ali fazendo coisas que não seguem a regra do que é imposto, né? E assim, é bem difícil, mas é isso hoje que nas escolas, quando eu vejo as meninas de 13, 14 anos, assim, empoderar essas pequenas mulheres, né? Para que elas sejam capazes, lá na frente, no futuro, de ter um espaço melhor, de conseguir outros lugares com mais força, de não ter medo. E é difícil, mas não é impossível não a gente fazer essa mudança de pensamento, né? Carlota, eu já entrevistei algumas mulheres aqui, Iracema Macedo, Flávia Arruda, quase todas disseram uma frase mais ou menos assim: não é fácil ser mulher nesse mundo. Sim. Não é fácil mesmo? Não é fácil. Não é fácil. São N questões, imposições, né? Ontem mesmo eu estava conversando com meus amigos, aí um perguntou assim: não tem vontade de casar, não? Do nada. Gente, sou eu que tenho que decidir depois do casamento, né? Então até isso tem uma cobrança, assim, porque você já vai fazer 50 anos, não casou, não teve filho. Então são muitas pressões. Essa é a cobrança social, cobrança social, se você não vai nessa regra, né? Ou então assim, não teve filho, não vai ter quem cuide de você, né? Trabalha muito, mas não tem dinheiro, vale a pena. Porque são muitas questões, né? Assim, sou uma mulher que faço muitas coisas, não quer dizer que eu sou rica, que eu tenho grana para fazer as coisas. Mas assim, é muito difícil, é muito difícil. E hoje a gente também fica o tempo inteiro falando, né? Tem horas que a militância quer descansar também. Isso, eu não quero estar mais me explicando o porquê eu estou aqui, eu existo. Sim. Me engula. É isso. Não tem outra forma. Vai ter que me engolir. Por tudo que eu faço, por ser uma mulher foda, por ser uma mulher à frente do tempo, né? De pensar, de me relacionar bem com todas as pessoas. Eu existo, minha arte existe, meu pensamento existe, para questionar mesmo. Então, nem sempre é bem-vindo, porque você não se submete a muita coisa. Os homens têm medo disso? Tem medo de mulheres assim? Tem. Tem? Tem. Eu acho. É estranho É isso, estranho, né? mas é porque quando você está numa condição não social, mas intelectual, além, assim, muito acima dos homens, isso dá um pouco de medo, né? Porque os homens, eles querem dominar. E a gente não se deixa, porque você entende que não é legal, não é o correto, né? E mulheres, conheço muitas, né? Meu grupo tem milhões de pessoas, assim, que são mulheres fortes, que se você vai ver, todas estão ali, solteiras. A gente não consegue se relacionar por muito tempo, porque a gente tem outros objetivos. Acho que a gente tem uma relação de parceria com os homens, mas o homem é competitivo. E aí, quando ele tem uma mulher que consegue ser um pouco mais do que ele se sente oprimido e ele vai procurar alguém que ele domine. Isso aí é uma regra, né? A própria Frida Kahlo escreveu que os homens tinham medo dela. Sim, sim. O próprio Diego Rivera, apesar de ser um grande artista, Diego tinha eu não vou dizer medo, mas tinha uma relação complexa com Frida, né? Exatamente. E Frida não era uma mulher convencional. Não, ela esteticamente era uma mulher muito distante do padrão, sim, né, entre aspas, ocidental do que seja uma mulher bonita. Exatamente. E aí, assim, mas ele ainda assim nutria uma admiração por ela. Isso, né? isso é. Mas ele também não conseguia, naquele tempo, também ficar só com ela, né? Porque ela supria outro tempo da cabeça dele, outro movimento que era o intelectual, né? Sim. Ela enaltecia ele
muito. Sim. E aí ele terminava mantendo aquilo ali pro próprio ego também. Também tem isso. Né? Porque ela era completamente apaixonada. Era uma relação complexa, né? Muito, demais, demais. E aí, assim, a Mostra Frida também teve várias nuances que a gente consegue estudar. A gente falou já sobre arquitetura, né? A Frida, na separação de Frida, cada um tinha uma casa, né? E tinha uma escada que um ia para casa do outro. Então a gente falou sobre arquitetura. Teve um ano que fiz com DJ Magão, fez uma playlist para mim com todas as músicas que eram inspiradas em Frida. Nossa! Como músicas que Frida certamente gostaria de ouvir. Então a gente tinha essa playlist. É muito legal, dá para fazer muita coisa, dá para pensar muito sobre. Mas eu ainda vou fazer uma edição de Frida falando sobre isso, sobre esse empoderamento feminino e essa forma de como os homens olham para mulheres como nós. Tem muita gente para conversar sobre isso. Nossa, sim. Tem muitas Fridas. Tem. Muitas Fridas. Ainda bem. No meu grupo tem um monte. E esse assunto é muito bom. A gente vai voltar a ele ainda na conversa. Uma pergunta aqui de Natália Chagas, nossa produtora. Carlota, na sua opinião, a cultura sai de dentro ou é uma percepção externa? Onde se mescla e onde se mistura? É uma identidade? Eu acho que é. É? Eu tenho certeza. Mas a cultura, ela vem de fora, eu acho, porque é tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, mas que a gente precisa ter pertencimento daquilo para a gente poder também criar cultura e também ser cultura para alguém. Alguém está aprendendo comigo, alguém está aprendendo com você. Mas isso você já não aprendeu sozinha, você já aprendeu de outro lugar. Então, ele tem essa parte desse ciclo, né? Do que a gente vive. Tudo que eu consumo hoje, que eu vivo, que eu sou hoje, vem de uma base cultural do que eu vivi na minha época dos anos 80, de escutar música boa, que era o que se fazia antigamente, né? Minha casa era de Altemar Dutra a Sidney Magal. E Giliard vizinho. Giliard meu vizinho. Então, tudo isso foi me moldando, né? Com as formas de pensar, de hoje ter um excelente relacionamento com pessoas, independente do sexo. Já era muito também da minha avó, que tinha muitos amigos, era muito bem relacionada lá em Mossoró, né? De ter um convívio social vasto, independente de classe. E isso vai mudando o caráter da gente e a nossa cultura ela vai se moldando também para a gente manter aquilo que a gente aprendeu desde lá do começo e não se perder, né? Absorve coisas novas, mas a nossa base está ali. Ontem eu encontrei, inclusive, com o Fernandinho, né? Implacável do Vinil. Sim, tava em Lourenço agora. Lá em Candelária. E a gente estava falando sobre isso, sobre aquele tempo dos anos 80, de Candelária, do que a gente viveu e o quanto aquilo foi importante para me formar enquanto artista, enquanto criativa, que foi tudo aquilo que eu vi, né? Que vivi na minha adolescência nos anos 80, que é o que hoje eu tento resgatar nas coisas que eu faço, né? Perfeito. Carlota, antes da gente voltar para questões identitárias, que está muito boa a conversa, mas vamos falar sobre sua trajetória. Eu estou nas redes sociais acompanhando, de repente Carlota em São Paulo, Carlota num projeto, Recife, como já falou. Como é que foi essa expansão de seus trabalhos, de sua produção cultural? Foi acontecendo, né? Fala um pouquinho sobre como é que foi isso. Esse ano, o ano passado, na verdade, eu ganhei um prêmio aqui em Natal, que era o Prêmio Natal de Criatividade, um projeto de Marcelo Vene, pela prefeitura. E depois desse prêmio, eu fui convidada para ser uma liderança criativa de um projeto chamado World Creativity Day, que é o maior festival de criatividade do mundo, que tem uma base junto com a ONU, né? Aonde esse é um programa de liderança criativa e no fim a gente estuda para ter essa certificação. E eu fui convidada para ser a líder de Natal em 2024. Ainda estou dentro desse programa, porque ele só vai mudar de pessoa quando agora em 2025, em abril, uma outra líder entrar. Então, até o mês de abril eu ainda sou a liderança desse projeto. E esse projeto no final é como se fosse uma grande pós-graduação e no final eu tinha que entregar um festival
de criatividade, de mapear pessoas criativas dentro da cidade. E eu consegui fazer isso sem apoio nenhum, né? Em 8 polos no mês de abril, foi dia 19, 20 e 21 de abril, que é dia 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade. E 8 polos, mais de 100 atividades gratuitas, teve coisas, falava sobre inteligência artificial no Senac, falava sobre construção de jogos, de videogames lá no Natal Shopping. Então, eu fiz 8 polos funcionando em 3 dias, com atividades gratuitas. E assim, infelizmente, eu não tive muito apoio da mídia, porque saiu em alguns jornais, mas assim, não foi muito valorizado, porque não era interessante, eu acho que porque não ser comercialmente viável, tudo gratuito e tal. Mas da entrega desse festival, me levou para São Paulo pela primeira vez, enquanto mentora criativa. Bacana. Para apresentar esses dados. Foi quando eu vim. Porque Carlota está em São Paulo. Históricos aqui para a cidade, né? Esse festival já existia há 2 anos, mas numa dimensão muito menor. E eu consegui levar para outro âmbito, né? Para você ter uma noção, o ginásio lá de Mãe Luísa virou uma grande sala de cinema, né? E era coordenado pelo pessoal do Natal Inclusiva, que é um projeto do CAL, que eu também faço parte. E cinema gratuito, palhaços, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tinha que ter um roteiro do que estava acontecendo dentro da programação da cidade, né? Todo mundo recebendo certificado, porque era importante isso para o currículo das pessoas que estavam apresentando seus trabalhos. E isso me levou para São Paulo e para mim foi uma vitrine muito grande para o meu trabalho, né? Logo nesse mesmo período, eu fui aprovada no Festival Manifesta pela Lei Djalma Maranhão. Bom, era a próxima pergunta. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu já fui também pesquisar coisas, né? Eu nunca tinha ido de São Paulo, né? Eu só saí daqui para Recife, o máximo, ou para trabalhar em Joinville, mas nunca para ir para São Paulo. E quando eu desço em São Paulo, que eu vou andar na rua, eu me senti completamente pertencente àquela cidade, sem nunca ter ido. Tanto que eu digo assim, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fiquei na Bela Sintra, que eu descia, eu estava na Rua Augusta, eu subia, eu estava no Instituto Moreira Salles. Quando eu fui andar, eu me emocionava tanto que parecia que eu já tinha visto aquele filme, porque tudo que tinha de consumo de arte... Você se identificava. Eu me identificava, e assim, querendo trazer isso para Natal. E aí foi um lugar que me abriu muitas portas, muitos bons contatos, né, para a construção do Manifesta. E aí agora eu já fui de novo, mas já fui com outra visão, já depois do Manifesta, já pensando nos próximos, né? E aí tive um convite de ir para o Rio de Janeiro. Eu fiz um amigo dentro desse programa, que é um mentor criativo lá no Rio. Na verdade ele mora em Niterói, mas ele me convidou para trabalhar com ele no Arte Rio, que é a maior feira de arte contemporânea do Rio de Janeiro. Ele entrou como assessor de comunicação e eu fui para trabalhar como assistente dele. Já estava em São Paulo, dei um pulinho no Rio que eu também não conhecia, e aí também foi outro universo de andar nos lugares, de conhecer outros festivais, né? Agora em São Paulo eu fui no Festival Pinheiros, nas feiras de arte, né? Que eu gosto muito de ver como é que isso funciona, de pensar também movimentos aqui para Natal, sem trazendo para cá. A minha intenção não é ficar lá, é aprender e trazer para cá, porque é possível a gente fazer, né? No Rio agora, contato com muitos artistas, obra de arte, estudando sobre curadoria de arte, que é o que eu estou fazendo, para sempre trazer coisas para dentro da cultura e dentro dos projetos que eu faço, né? E aí acho que agora abriu essa porta, eu vou ficar muito para lá e para cá, quero ir lá ver coisas, aprender coisas, né? Já fiquei assim, passei um domingo na Feira da Glória, meu Deus, eu quero fazer uma feira dessa. Lá é maravilhoso. Uma feira que começa de 10 da manhã, termina 4 da tarde, o povo almoça numa feira, né? Por que a gente não consegue fazer isso, né? Aqui em Natal. Dá pra fazer. Não é? Organizar isso, então eu tô indo para esses estudos e tem outros convites também. Acho que o próximo ano vai ser um ano que eu quero estar também lá e aqui, mas sempre trazendo coisa para cá, né? Que maravilha. Indo para aprender, captar e trazer para cá. Carlota, para quem não conhece exatamente, fala sobre o que é o Manifesta. O Manifesta é um festival que foi aprovado pela Lei Djalma Maranhão. A primeira edição foi esse ano.
E ele é um festival que foi escrito por mim, por Rafael Carvalho, que é o meu sócio nesse festival. E a gente fala dentro, além da parte de festiva, de música, a gente tem uma pauta de pensar numa Natal sustentável, de fazer um dos primeiros festivais sustentáveis dentro da cidade. Então, a gente se baseou nas ODSs, já com esse meu contato dentro. Eu conheci Edna Duzenberg, que é a criadora da lei da economia criativa, né, do conceito de economia criativa dentro da ONU. E muito ela me levou para essa conversa de pensar nas ODSs, no que as ODS podem oferecer. Então, esse ano a gente trabalhou em cima da ODS 11, que era Cidades Sustentáveis, e a ODS 12, que era Consumo Sustentável. Então, foi um festival, pela lei que a gente resolveu fazer na Pinacoteca, que tinha oficinas, tinham palestras falando sobre esses temas. O primeiro dia a gente falou sobre cidades sustentáveis, novas formas de pensar essa cidade. Foi convidado Patrícia Luz, presidente do CAL, mais outros arquitetos. Teve uma oficina de arte, de pintura, com martionirismo. E a gente trouxe, além das bandas daqui, Mundo Livre S.A., que fala sobre mangue, sobre cidade. Fazia 18 anos que não vinha fazer show em Natal, a gente conseguiu trazê-los nesse primeiro dia. E no segundo dia a gente falava sobre consumo sustentável, moda. Então todas as pessoas que estão fazendo essas articulações de brechós sustentáveis. Aí teve uma oficina de colagem com TM, também ressignificando tecidos, né? Que ela faz essas bolsas todas. E no final tinha os shows, era sempre 3 bandas e 3 DJs, né? Que era para começar de tarde e até meia-noite no máximo. Todo o lixo do festival destinado pelo Instituto Ancestral, né, de Geraldo Gondim, para que beneficiasse pessoas dentro das ONGs. Assim, era tão bonito, você terminava a noite, você não conseguia ver uma bituca de cigarro no chão, assim, o festival limpíssimo, todo entregue. E aí no domingo a gente trouxe Manhana, pela estética do visual, que ela toda usa roupas de brechó, roupas coloridas, né? E pela música também, foi uma das 10 melhores discos do ano, né? Esse disco dela que canta João Gomes e João Gilberto, com Ben Gil, e foi um momento muito bonito, assim. Para o próximo ano a gente está escrevendo de novo nas leis, mas talvez com mais dias, falando mais ainda sobre sustentabilidade, tentando inserir essa pauta para a gente pensar se Natal realmente está se preparando ou está preparado, ou por que ainda não estamos pensando em sustentabilidade até o ano de 2030, né? Assim, a gente conseguir construindo, porque a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra, claro, né? E aí o manifesto é isso, assim, é um projeto lindo que tem muitos braços, assim. Dentro do manifesto tem outras abas que a gente ainda vai fazer a execução, né? Tem o Manifesta Lab, que é um laboratório para novos artistas, tem a Casa Manifesta, que vai acontecer de uma forma mais orgânica, que o meu desejo de Rafael é que seja uma ONG escola de dia, uma galeria, um café de noite, com espaço cultural, para a gente movimentar a cidade mesmo, né? E escrever esse manifesto, a cultura e as possibilidades de cultura. E também uma coisa muito bacana é que eu consegui fazer o que eu mais queria, fazer um festival coletivo. Então tava muitas marcas, eu tinha outros festivais dentro do meu festival, como o Ecopraça, como o Festival Delta 9, estava lá, né? Então eu consegui fazer essa associação de muitas pessoas pensando no projeto. Assim, fiquei muito satisfeita, teve uma avaliação muito positiva do festival e tá aí, próximo ano, que as deusas abençoem para a gente passar em todos os editais. Que elas abençoem, teremos então. José Agro, temos mais de 1 hora, é isso? 1 hora de programa? Eu achava que não tinha passado 20 minutos. Meu Deus do céu. Vamos lá, tem aqui Carlos Lima. Carlinhos Bem TV, sempre presente. Cefas assistindo como sempre. Valeu, Carlinhos. Carlinhos é diagramador, trabalhei com ele em Mossoró há 30 anos, né, Carlinhos? Meu Deus do céu. Vamos lá. Clésia Maria Gomes, que está aqui. Momento mágico, Carlota. Você é incrível. Que show de entrevista. Obrigada. Valeu, Clésia. Carlota, por mim eu ficava aqui até meia-noite. Eu tinha um monte de pergunta.
Tem muita coisa, né? Tinha um monte de pergunta ainda, mas ele vai ter que liberar o palco. Produção, qual é o show que vai ter aqui? Eu não anotei, esqueci, peço mil desculpas. Nós vamos ter show aqui, vamos ter música. Tem. Aqui. Tá. Acho que é o Will alguma coisa. Nossa, agora... Eu esqueci o nome dela, mas até vi. Hã? Tá, se vocês olharem, isso, a produção já tá olhando. Carlota, enquanto a produção tá olhando aqui, depois vou agradecer a quem tá aqui, tem gente aqui conhecida. O primeiro casal formado pelo Conversa Botequim tá aqui. Eu vou falar, daqui a pouco. Mas antes, agradecer aos nossos apoiadores. Sem os nossos apoiadores, esse programa não seria possível. E um dos apoiadores, que é a Cachaçaria Morim, mandou pra você, Carlota, uma que delícia. cachaça artesanal Que chique. Serra Preta. Não sei se você gosta de cachaça, mas está entregue. Eu gosto, que lindo. Cachaça que chique. artesanal da cachaçaria. Isso aí, vai pra minha Will Barros. Will Barros, Cantora ótima, Will Barros. Isso. Tô começando a ouvir o trabalho dela daqui a pouco, 21 horas, aqui, no Conversa de Botequim. Mas é só dia 5. Sim. Dia 5 tem a exposição de Eduardo Alexandre, o Dunga, o famoso Dunga, o velho Dunga, grande amigo meu, mas é dia 5. Quinta-feira. Quinta-feira tem lançamento de livro aqui. Quinta-feira aqui vai pegar fogo. Lançamento de livro, tem Dunga. Que maravilha. Vai ter DJ, Sim. enfim, quinta, quem quiser o dia diversão, que promete. venha pra cá. Agradecer a todo mundo que tá aqui, agradecer que o primeiro casal formado pelo Conversa Botequim, Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário, Aline Juliette, advogada e suplente de vereadora, que foi entrevistada aqui, e hoje casado com o Carlos Eduardo, se conheceram aqui. Olha Que o só. Conversa Botequim fazendo casamentos. Se você quer casar, vem aqui a Conversa Botequim. Pronto, a sorte tá lançada aí. Vou esperar a minha vez. E agradecer aqui, Carlota Nogueira. Quem quiser lhe acompanhar, pode seguir pelas redes sociais. Pode seguir todas as minhas redes sociais. Vá lá em Carlota Nogueira no Instagram. E lá tem um link de todos os outros projetos. Circulou Brechó, minhas discotecagens, que eu sempre anuncio lá, né? Que também é uma coisa que eu gosto de fazer. Festival Manifesta, Estúdio Carlota. Tem muita coisa. Tem, um Carlota é monte de projeto. colunista também do Papo Cultura, e de do Sérgio Acervo Vilar. Urbano. Do Acervo Urbano eu escrevo quinzenalmente falando sobre pensamentos. Eu gosto de Pensamentos peculiares. Eu assim, gosto desses coisas textos. que vão. Quem vão quiser lhe martelando a acompanhar, é cabeça. só ir lá, né? Vai lá na aba do blog de Sérgio Vilar, Isso. vai lá e consegue ler todas as minhas Ou crônicas. vai no seu Instagram. Ou vai no Instagram aí que tá lá também. clica lá. Perfeito. Carlota, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, meu amigo. Que Foi uma conversa entrevista maravilhosa. maravilhosa. Foi entrevista, foi bate-papo. Mas vamos uma salva de palmas. Carlota Nogueira. Maravilha. Obrigado, Carlota. Obrigado, equipe. Obrigado a todo mundo que está aqui. E até o próximo Conversa de Botequim. Até mais.